O Zen Watch 3 é um dos relógios inteligentes mais legais que foram lançados em 2016. Ele chegou junto com a família Zenfone 3, custando R$2.000 aqui no Brasil. E quando a gente fala que ele é um dos relógios inteligentes mais legais desse ano, isso é muito verdade, porque ele de fato lembra a estrutura de um relógio convencional, mas na realidade ele é um relógio inteligente, só que ele deixa de lado alguns pontos interessantes, tais como leitor de batimentos cardíacos e o próprio GPS. Mas chega de spoiler por aqui, vamos lá conferir a análise do Zen Watch 3. O Zen Watch 3 é construído com uma peça única arredondada de aço inoxidável, com 9,95 mm de espessura e pesando aproximadamente 60 gramas. Ele consegue de fato se diferenciar de outros relógios inteligentes e tem uma cara mais elegante, além de se encaixar muito bem no seu pulso. O tamanho dele pode acabar sendo mais avantajado para quem tem braços mais finos. Em vez ou outra você pode esbarrar ele na parede, o que não é nada legal. Na cor mais clara do relógio, os arranhões aparecem com mais facilidade do que na cor mais escura, mas é claro, é tudo uma questão de estética. Nós não temos um monitor de frequência cardíaca no Zen Watch 3, mas as pulseiras dele são do modelo padrão, ou seja, você pode trocá-las a qualquer momento pela pulseira que quiser, sem nenhuma restrição. Fechando esse pacote inicial, nós temos 3 botões na lateral direita dele, que possuem funções bem específicas. O do meio, é claro, é o botão principal, e os outros 2 podem ser customizados para iniciar rapidamente uma atividade ou aplicativo. Um detalhe visual bem bacana é o aro dourado que aparece ao redor da tela, do botão centralizado e das laterais do Zen Watch 3. Ele também conta com certificação IP67, garantindo que ele possa mergulhar em água doce numa profundidade de até 1 metro pelo período de 30 minutos. Isso é bem legal, pois você não vai ter nenhuma preocupação em lavar as mãos ou tomar banho rápido com o Zen Watch 3, fazendo com que o seu relógio cumpra o papel principal dele, que é acompanhar o seu dono o tempo todo. O cuidado nessa parte aqui vai para os exagerados. Nada de sair nadando ou afogando o Zen Watch 3 com frequência, pois claramente você vai acabar matando o seu relógio. Na parte interna dele nós temos algumas informações do modelo e também um conector de bateria de 4 pinos. Não, ele não carrega por indução e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a autonomia do Zen Watch 3 daqui a pouquinho. O alto-falante dele também fica aqui na parte de baixo e confessamos que ele até possui um volume um pouquinho alto. Mas é aquela coisa, é o suficiente para te acordar pela manhã com um alarme e atender ligações. Mas ouvir músicas direto do relógio inteligente da ASUS definitivamente não é uma experiência tão rica, é claro. E só lembrando aqui que o microfone do Zen Watch 3 fica bem próximo ali dos 3 botões que ficam na lateral direita. E se fosse pra gente resumir essa parte de design do Zen Watch 3, diríamos facilmente que ele é um dos relógios inteligentes mais bonitos que nós já pegamos por aqui, visto que ele tem cara de relógio tradicional e tecnologia de relógio inteligente, é claro. E vamos lá, esse cara daqui conta com uma tela Super AMOLED de 1,39 polegadas com resolução de 400 por 400 pixels, dando a ele uma densidade aproximada de 287 ppi. Essa tela também é revestida com Gorilla Glass e está no padrão 2.5D, dando a ele aquele acabamento mais arredondado nas laterais. Mas além da qualidade, nós temos algo que é bastante bacana no Zen Watch 3. O relógio inteligente da ASUS ainda conta com um sensor de luz que vai alterando o brilho sempre que você muda de ambiente. De fato, esse é um recurso ótimo e poupa alguns segundos do nosso tempo para entrar nos ajustes e configurar o brilho manualmente, o que é bastante chato. Mas nós devemos alertá-los, esse recurso aqui acaba não funcionando 100% tão bem quanto esperávamos. Vez ou outra, quando você troca de um ambiente, ele acaba demorando um pouquinho mais para ajustar o brilho, e mesmo que você esteja dentro de uma sala com a mesma luz, ele acaba alterando o brilho da tela o tempo todo, o que acaba prejudicando um pouquinho a visualização dele, é claro. A tela dele é Super AMOLED e é bastante econômica, além de manter os tons fiéis o suficiente para agradar qualquer um. Claro que é horrível ver os detalhes de uma foto no relógio inteligente, embora tudo seja bastante legível. Se você abrir algum aplicativo onde as letras são pequenas e até mesmo os ícones e as informações da própria interface, você vai conseguir identificar o que está sendo exibido, mas não com tanta clareza quanto no seu celular, é claro. Existe também o modo ambiente, que mantém a tela dele ligada o tempo inteiro, dando ao dispositivo a função de relógio ao pé da letra. O problema aqui é que visualizar o conteúdo nesse modo em um ambiente com luz solar forte é praticamente impossível, obrigando você a ligar a tela dele de fato para conseguir ver as horas. Aqui conosco nós até conseguimos enxergar um pouquinho o que é exibido na tela do Zen Watch 3 quando a luz solar está bem direta para ele, mas devemos alertá-los que não é nada tão perfeito e vez ou outra você pode acabar se complicando para ver as horas nele quando a luz solar está bem direta. E tratando-se de um relógio inteligente, a prioridade aqui era equipar o projeto também com peças econômicas, e foi exatamente o que a ASUS fez. O relógio carrega consigo o processador Qualcomm Snapdragon Wear 2100, que é quad-core Cortex A7 de 1.2 GHz, com GPU Adreno 300
204, 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento interno. De extra, ele também possui Bluetooth 4.1 e Wi-Fi. E vocês lembram daqueles 3 botões que nós já mencionamos por aqui? Pois bem, o do meio é o principal deles. Você aperta uma vez, ele volta para a tela inicial, a que mostra o relógio. Quando você aperta 2 vezes, o modo cinema é ativado, onde você precisa tocar na tela para ativá-la novamente. E apertando ele 3 vezes rapidamente, o brilho da tela é elevado ao máximo por um curto período de tempo. É um botão tradicional para relógios inteligentes com Android Wear, não tem nada de especial por aqui. Os outros 2 são botões secundários, onde você pode criar atalhos rápidos para atividades, como iniciar uma corrida rapidamente, ou mesmo abrir algum app que você queira. O relógio da ASUS exibe animações tranquilamente e também consegue ser bem fiel no desempenho. Mas é claro, existem alguns problemas que nós precisamos destacar por aqui. Além da falta do monitor de batimentos cardíacos, ele também abandona o GPS. E nós ainda temos uma certa dependência do smartphone, pois contar com Wi-Fi no ZenWatch 3 acaba não adiantando muito, visto que tanto o relógio quanto o celular precisam estar conectados na mesma rede para a mágica, entre aspas, acontecer. E agora falando do software do ZenWatch 3, o dispositivo roda o Android Wear, que tem recursos bem bacanas, além da ASUS ter colocado algumas coisas bem legais dentro dele. Vale lembrar inclusive que o ZenWatch 3 é compatível com iOS, então se você tiver iPhone pode usar também esse relógio da ASUS. A experiência geral com o software, no entanto, pode ser comprometida em uma série de questões que nós comentaremos ao longo desse vídeo. Mas antes de tudo, o ZenWatch 3 conta também com mais de 50 watch faces exclusivos criados pelo pessoal da ASUS, além do aplicativo Face Designer, que permite aos usuários criarem o seu próprio mostrador. A ideia até que é legal, mas a grande maioria desses watch faces não são tão bonitos e elegantes quanto a parte externa do relógio. Boa parte deles é estranha, no mínimo, mas aí você pode recorrer à Play Store para baixar ou comprar algum mostrador novo. Outra coisa que é muito simples e que também é dificultada graças ao Android Wear é a captura de screenshots no relógio inteligente da ASUS. Para quem ainda não sabe como capturar um screenshot num relógio inteligente com Android Wear, você vai ter que abrir o aplicativo da Google, tocar no menu suspenso que fica lá na lateral direita, lá no topo, e aí então tocar no botão de fazer a captura de tela do acessório. Sim, a gente sabe que é bem complicado fazer screenshots num relógio com Android Wear, mas é o que a gente tem por agora, né? E para ter um controle mais específico do seu relógio, você vai precisar do app ZenWatch Manager, que está disponível apenas na Play Store. Na App Store, porém, nós temos o aplicativo Android Wear da Google, que também faz algumas coisas bem interessantes e também te dá um controle mais específico sobre as configurações do acessório. No aplicativo oficial da ASUS, porém, é possível fazer as tradicionais alterações, mas também acessar as configurações mais avançadas. Ele também permite personalizar os mostradores, escolhendo quais informações serão exibidas na tela do seu relógio. E tratando-se de um relógio, o ZenWatch 3 também deveria ter uma bateria muito econômica que durasse o dia inteiro, ou mais do que isso, mas as coisas talvez não funcionem exatamente assim. Além do modo Eco, que já mencionamos por aqui, o relógio da ASUS conta ainda com um chip que é 25% mais econômico que o anterior, o Snapdragon 400. Na teoria, os 340 mAh de sua bateria são suficientes para aguentar um dia inteiro de uso, mas na prática isso pode variar consideravelmente. Ele é carregado magneticamente, não por indução, e a sua fabricante afirma que o Hypercharge é capaz de carregar 60% em apenas 15 minutos. Na realidade, o ZenWatch 3 conseguiu 40% de carga com 15 minutos sendo carregado na tomada. Se você deixá-lo carregando por 30 minutos, você vai conseguir aproximadamente 86% de carga. E por final, para carregar o ZenWatch 3 por completo com o carregador padrão da ASUS, que tem 2 A de saída, você vai precisar de aproximadamente 57 minutos. E carregá-lo mais rapidamente é muito positivo, mas considere que se você deixar o Wi-Fi ativo por algumas horas e receber notificações contínuas nele, a vida útil da bateria certamente não passará de um dia. E se você quiser passar mais de um dia com esse relógio no seu pulso, é claro, basta apelar para o modo Eco, que pode impulsionar bastante o gerenciamento de energia e expande a vida útil do acessório em até 200%. Mas tenha em mente que esse modo desliga também a rede do aparelho e também todas as notificações. O carregamento rápido ou o Hypercharge pode ser até muito útil, mas partindo da premissa inicial de um relógio que é ficar o tempo todo no seu pulso, esperávamos mais a autonomia do ZenWatch 3. Por aqui ele não passou de um dia de uso, mas consegue passar o dia inteiro no seu pulso sendo carregado somente pela noite. Existe ainda um acessório chamado de Battery Pack, que funciona mais ou menos como uma Power Bank que é extremamente bizarra para o ZenWatch 3. Esse acessório não é vendido aqui no nosso país, mas oferece até 40% a mais de autonomia para o relógio. Esse Battery Pack consiste em um acessório arredondado que fica entre o seu pulso e o relógio, e é uma coisa bastante bizarra, mas aparentemente é funcional. Com preço sugerido de R$2.000 ou R$1.800 à vista, o ZenWatch 3 definitivamente foi criado para os amantes de um belo design.
O relógio é elegante e não há como esconder isso, e pode se encaixar muito bem no visual de qualquer um, pois passa despercebido como um simples relógio e não como smartwatch. A ideia de manter o formato padrão para as pulseiras também foi algo positivo, além de trazer consigo a certificação IP67. O problema primordial do ZenWatch 3 está no software. O Android Wear ainda não tem aquela cara que agrada totalmente, além dos recursos que são bem limitados. Temos ainda o fator da bateria, que não é tão atrativo nele, mas de resto a nossa crítica geral vai para a Google e para o Android Wear. O valor cobrado pelo relógio chega a ser mais caro do que o próprio Zenfone 3, com 4 GB de RAM e 64 de memória. E é claro, seu preço à vista é muito mais atraente, mas o preço ainda tá lá em cima. Olhando de uma maneira geral, vale a pena comprar o ZenWatch 3 se você está pensando em adquirir um relógio inteligente, mas ainda não está preparado para abandonar o visual de um relógio tradicional. Aos que querem uma opção diferente com alguns extras interessantes, o dispositivo da ASUS cumpre bem o seu papel, mas o que ainda pode ser uma pequena pedra no seu caminho, porém, é o seu preço, é claro. Mas e aí, vocês gostaram do ZenWatch 3? Deixa aqui embaixo no campo de comentários se vocês gostaram ou não desse relógio inteligente da ASUS e o que vocês pensam sobre ele. E é claro, não deixem de assinar o nosso canal para receber os próximos vídeos e cliquem também nos links que vão aparecer nos cards aqui do lado e também nos links que estão na descrição desse vídeo para conferir mais informações sobre esse cara daqui. Aqui foi o Wellington Arruda com a análise do ZenWatch 3 para o Tudo Celular. Até a próxima!